Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Sejam todos bem-vindos, então, a essa transmissão ao vivo pelo Abrigo Oscar Pitã. Agradecemos a todos pela presença e já pedimos desculpas antecipadamente, caso tenhamos qualquer problema técnico, qualquer dificuldade, problema de conexão, pois essa transmissão está funcionando como um teste para que, de repente, nas outras semanas, consigamos manter as transmissões ao vivo. Esperamos que todos estejam se cuidando, inclusive na questão da saúde mental e da saúde espiritual, também muito importantes nesse momento. As palestras e as atividades públicas do abrigo continuam suspensas, visando o melhor para os nossos moradores, para os idosos do abrigo. Portanto, vamos continuar, se tudo der certo, realizando as transmissões ao vivo pela internet das palestras, com o expositor fazendo a palestra da sua residência. Ninguém, então, destes trabalhadores da exposição estarão indo no abrigo, vão no abrigo somente aqueles ligados diretamente aos idosos, os funcionários, os enfermeiros e assim por diante. A nossa intenção é transmitir, então, a palestra de domingo ao vivo e retransmitir esta palestra na terça, às 15h30, e na quinta, às 20h, que são os horários tradicionais das doutrinárias. Portanto, essa mesma palestra, se as condições técnicas permitirem, essa palestra de hoje vai ser repetida na terça e na quinta. Tudo está em critério de experimentação e aceitamos as sugestões, os comentários através do Facebook ou mensagem pessoal. Como de costume, para nos harmonizarmos, vamos iniciar com uma leitura. O livro escolhido é o livro Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo João, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Abrimos ao acaso e temos o comentário ao seguinte trecho, seguinte frase de Jesus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos acontecerá. Está em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. A lição se chama Êxito, publicada na revista Reformador. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania da grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfava. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base.
Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitarmos será feito em nosso favor, no momento oportuno. Então vamos todos, cada um em seu lar, nos unirmos em oração, nos concentrarmos, rogando ao Mestre Jesus que se faça presente em nossos corações, nos auxiliando na nossa concentração, nos auxiliando que aproveitemos este momento de estudo, de reflexão, e que nos liguemos a Ele e aos bons espíritos já presentes em nossos lares, que estão em nossas casas para nos auxiliar, para nos transmitir energias benfeitoras. E rogamos também amparo à nossa amiga, irmã de coração, Carmen Lúcia, para o trabalho que se inicia hoje. Deus Pai, agradecemos a Ti a oportunidade de seguir este trabalho pelo abrigo. Assim seja. Então, a nossa irmã Karen já nos aguarda aqui ao lado. E então, vamos iniciar em breve a exposição de tema Bem-aventurados os aflitos. Carmen, contigo a palavra. Obrigada, Vitalino. Bom dia a todos os irmãos. Estamos com saudades de todos, mas muito contentes por estarmos procurando alternativas de nos mantermos conectados, ligados, buscando a harmonia e o equilíbrio tão necessários em tempos de pandemia. O tema que nós escolhemos para conversarmos hoje é Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Este tema, ele é um capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos traz reflexões muito importantes, principalmente no momento muito especial que a Terra vive. Esses momentos, esse tempo de pandemia, nos conduz, nos convida a refletirmos sobre vários elementos, vários aspectos da vida, dentre eles o valor que ela tem, a importância das relações com os nossos amigos, com as pessoas, as dificuldades de convívio e a busca de harmonia que nós precisamos ter convivendo no nosso lar. Enfim, muitos ensinamentos, certamente, nós podemos retirar desses momentos de reclusão social, de isolamento em que nós estamos colocados. Então, as bem-aventuranças, como todo o Evangelho, elas são consoladoras e nos trazem o equilíbrio que nós tanto precisamos nesses tempos difíceis. Eu também, ao preparar este material, usei o livro do nosso querido Sérgio Lopes, em que ele traz as bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças, elas estão colocadas no Sermão da Montanha, que, sem dúvida, conseguiram organizar as mais belas páginas que nós podemos ler e nos consolar. Dentre as bem-aventuranças, nós temos 8. E essas bem-aventuranças falam, então, das virtudes que nós
devemos e podemos conquistar gradativamente. A primeira bem-aventurança é Bem-aventurados os pobres de espírito, que fala da humildade. A segunda, Bem-aventurados os aflitos, que fala da resiliência, da resignação. A terceira, Bem-aventurados os mansos, que prega a mansuetude. A quarta, Bem-aventurados os que têm fome e sede, que nos traz a perspectiva da fé e da razão. A quinta, Bem-aventurados os misericordiosos, que nos fala do perdão. A sexta, Bem-aventurados os limpos de coração, que fala então sobre a pureza do nosso coração. A sétima, Bem-aventurados os pacificadores, que nos traz a importância da simplicidade, do altruísmo. E a oitava, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, que nos fala basicamente da justiça e da caridade. Então, dentre essas bem-aventuranças, nós vamos trabalhar bem-aventurados os aflitos. O Sermão da Montanha, é importante que nós pensemos que a montanha em si, ela é uma figura de linguagem também. Ela é simbólica. E ela também nos remete ao alcance gradual das virtudes. Imaginemos uma montanha. Ela pode ser um caminho íngreme, um caminho que nós precisamos fazer aos poucos, um caminho que, para que nós alcancemos o topo da montanha, nós precisamos de um certo preparo anterior a esse processo. Então, assim também estamos refletindo sobre o alcance das virtudes. Nós precisamos de ferramentas para alcançarmos gradativamente as virtudes que nós necessitamos, para nos tornarmos espíritos melhores. Então, a figura da montanha é essa, é de um lugar que nós precisamos nos preparar para alcançá-lo, fisicamente, espiritualmente, teoricamente, né? E é isso tudo que a doutrina espírita nos diz. Que nós precisamos estudar, que nós precisamos praticar a caridade, que nós precisamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Então, esta, de certa forma, são as questões, são os elementos importantes para que nós alcancemos as virtudes. Então, pensando um pouco nas questões teóricas, o que seriam as bem-aventuranças? Então, as bem-aventuranças são aquelas ferramentas que, se nós as temos, também adquirimos melhores condições de avançar moralmente e espiritualmente. Elas nos afastam da violência, da malícia, da esperteza e nos conduzem a um caminho mais organizado e certamente mais evoluído. E a virtude, o conceito de virtude, é a força que age ou que pode agir. Por exemplo, a virtude de um remédio é curar, tratar. A característica ou a virtude da faca, a característica principal é cortar. E a do homem? Qual seria a virtude? O que seria a virtude no homem? Seria querer e agir humanamente. Essa questão, ela nos remete imediatamente a esses momentos que nós vivemos. De certa forma, todos nós estamos sendo compelidos, convidados, conduzidos a refletirmos sobre as questões da humanidade em cada um de nós. Tantas vezes nós nos damos conta que o ser humano não se comporta como tal, como humano, que ele ainda manifesta nos seus comportamentos, nas suas condutas, comportamentos que não condizem com esta condição de humanidade que todos nós precisamos desenvolver. Então, se nós observarmos, depois do início dessa pandemia, cada vez mais nós temos tido exemplos
de como nos tornarmos mais humanos, de olharmos para o outro, para a necessidade do outro, para o sofrimento do outro, e isso certamente nos oportuniza avançarmos na nossa evolução espiritual. Então, nós queremos dizer, e isso é muito importante, que nós estamos nos colocando em busca das virtudes, mas, obviamente, o alcance de todas as virtudes nos colocaria num patamar diferenciado, que ainda não é o nosso. Mas a nossa disposição em conquistar uma virtude já é sinal de que estamos procurando nos tornar mais humanos, mais humanizados, menos animalizados, que estamos decididos a diminuir os nossos impulsos animais, os nossos instintos animais, nos conectando com a espiritualidade superior e buscando cultivar hábitos, comportamentos, condutas que nos coloquem nesse patamar de humanização tão importante. Então, é vital que nós nos lembremos que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, em toda a sua obra, não só no Evangelho, nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral, pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações. Então, é nesta lógica que as virtudes nos aguardam, mas para isso é preciso que nós desenvolvamos a persistência, a determinação e que nos coloquemos na posição daqueles que desejam sacrificar os prazeres mundanos para cultivar aqueles que são os da alma. Então, nós gradativamente vamos desenvolvendo e aprendendo a cultivar as virtudes. Quando nós falamos nas bem-aventuranças, e especialmente as das aflições, nós tentamos compreender quais são as causas que nos colocam em aflição. Inicialmente, nós pensamos que essas causas estão nas vidas passadas. E, de fato, algumas das situações que nós vivemos hoje podem se justificar por conta dos nossos comportamentos, das nossas vivências em encarnações anteriores. Isso, vamos combinar, nos traz um grande conforto, porque quando nós dizemos que a causa dos nossos infortúnios estão no passado, nós aliviamos a nossa alma, o nosso coração, porque o passado ficou lá, nós não temos como transformá-lo, como mudá-lo. Então, de fato, o passado carrega um pouco das nossas aflições atuais. Mas a outra justificativa, a outra causa das nossas aflições se encontra na vida atual, nos nossos comportamentos, no desenvolvimento do nosso caráter, no cultivo ou não das nossas virtudes, transformando-nos muitas vezes nesta vida em sujeitos imprevidentes, orgulhosos, vaidosos. Então, todas essas questões que nós cultivamos, essas características que muitas vezes nós cultivamos na vida atual, desencadeiam os sofrimentos e as aflições na vida atual. E, mais ainda, na medida em que nós não trabalharmos essas nossas características de caráter ou comportamentos, nós conduziremos, nós levaremos junto conosco para as próximas encarnações. Então, talvez o nosso melhor olhar nesse momento seja para a vida atual, para como nós nos comportamos, nós nos desenvolvemos na vida atual para que possamos minimizar, diminuir as nossas aflições. Então, a vida passada
passou, nós não temos ingerência mais sobre aqueles fatos que aconteceram. A vida atual está nas nossas mãos. E aí, o homem, nós todos, somos os atores principais nesse processo de transformação íntima. E não podemos abrir mão desta grande possibilidade e também deste grande compromisso. Então, o que nós podemos, no que tange as aflições na vida atual, é revisarmos os nossos comportamentos, as nossas condutas, sempre nos perguntando quais atitudes eu tomo nesta vida que são promotoras de aflição, tanto para mim quanto para os meus familiares, os meus colegas de trabalho, as pessoas com quem eu divido a vida. E certamente a diferença dessa situação se estabelece na forma como eu identifico a aflição, o sofrimento, a angústia, e como eu lido com esta aflição, com este sentimento e com esta angústia. O Evangelho nos diz que nós precisamos ressignificar, nós precisamos dar um novo sentido para o sofrer. Até porque temos situações em que é impossível alterar de imediato esta aflição, esse sofrimento. Então, nós precisamos compreender, diante do sofrimento, diante da dificuldade, o que podemos fazer. Se podemos fazer alguma coisa diante das aflições, nós fazemos para diminuí-las. Se não podemos, o Evangelho nos diz que é importante nos resignarmos com esta situação. Quando nós dizemos que temos poucos instrumentos para fazer frente à aflição, em geral estamos nos reportando a questões que poderiam resolver em definitivo aquela aflição. Mas toda obra de Jesus, a obra de Kardec, representada, trabalhada nas obras kardecianas, nos dizem que a oração, a conexão com Deus, a busca dos grupos de estudo e do esclarecimento da razão e da consciência, o Evangelho no lar, a busca da terapia fluídica, magnética, todas essas são alternativas, são possibilidades importantes para que nós possamos minimizar as nossas aflições. Muitas vezes, nós não temos uma solução prática, imediata, para resolvermos as nossas angústias, mas temos todas essas terapias, todas essas possibilidades que vão acalmando o nosso coração e nos ajudando a suportar as adversidades naturais do caminho. É muito importante que nós lembremos que ninguém gosta de sofrer. Não é da natureza humana o sofrimento, na medida em que nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos, como bem nos ensina a doutrina, para evoluirmos, para nos tornarmos sujeitos melhores. Então, é natural que, diante do sofrimento, a angústia nos visite. E nós, por vezes, dependendo do tamanho da nossa fé, questionemos, inclusive, a presença de Deus em nossa vida, de Jesus. Mas nós sabemos que esses são momentos muito angustiantes que todos nós, em algum momento da vida, passam e que efetivamente eles passam. E na medida em que nós vamos enfrentando essas aflições com coragem, com determinação, fortalecendo a nossa fé, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e vamos aprendendo a enfrentar o sofrimento de uma forma positiva, de uma forma que nos torne, então,
mais fortes. Nós sabemos que a encarnação, ela é uma etapa do nosso processo de crescimento espiritual. Estar encarnado, portanto, é uma possibilidade que nos oportuniza provas e expiações diferentes daquelas de que quando nós estamos desencarnados. E é por isso que, ou lá ou cá, encarnados ou desencarnados, nós temos a oportunidade de vivenciar essas aflições, obviamente de maneira diferente, mas todas elas com o objetivo de nos promover, de nos possibilitar o crescimento, as reflexões, o amadurecimento espiritual. Sempre lembrando que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. E é por isso que a gente diz, quando alguém desencarna, que o nosso companheiro, nossa companheira, está voltando para casa, compreendendo que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que esta vida encarnado é uma vida passageira, é uma vida em que nós temos oportunidade de termos experiências renovadoras e aprendermos bastante. Tudo depende de como nós olhamos as aflições. As aflições, elas podem ser aflições que nos trazem sombra ou aflições que nos trazem luz. Mas o nosso comportamento e a forma de enfrentamento dessas situações é que vão fazer a diferença na nossa vida. Muitas vezes nós acompanhamos companheiros ou nós mesmos em situações de grande aflição, de grande sofrimento, e que após a vivência desses momentos, desses períodos, conseguem ressignificar e se tornarem pessoas melhores, mais humanas, mais justas, então, mais empáticas. Então, nós podemos observar que as situações vividas fizeram diferença. Em outros casos, nós observamos que, apesar da criatura humana ter vivido momentos de muita dor, ela, ao invés de vergar o seu corpo, agradecendo a Deus o amparo e a proteção espiritual que nunca faltam, elas se revoltam contra a espiritualidade, contra Deus e sofrem muito mais do que precisariam sofrer naquele momento. Então, o enfrentamento das nossas aflições, a maneira como nós fazemos isso, certamente faz a diferença na nossa caminhada, na nossa jornada terrena. Isso não quer dizer que seja fácil, porque esta é uma análise de quem está no momento sem uma imensa aflição, né? Então, nós sabemos e precisamos respeitar isso, que quando nós todos, em algum momento da vida, enfrentamos uma grande aflição, nós nos desequilibramos, nós sofremos, nós choramos e vivemos, às vezes, esses momentos com muita dificuldade. Mas nós, espíritas, não somos diferentes em termos de humanidade de muitas outras criaturas. Nós também sofremos, também choramos. O que pode nos diferenciar das outras criaturas, das outras pessoas, é o conhecimento da doutrina espírita. Porque é este conhecimento que me diz que as aflições são de outra ou dessa existência, que as aflições são situações para serem vencidas, que as aflições muitas vezes estão ligadas às nossas imperfeições, às nossas fraquezas, que as aflições, quando provocadas por outrem,
são responsabilidade dele. E que nós, sim, temos a responsabilidade de voltarmos ao nosso equilíbrio inicial. Então, é nessa perspectiva que nós olhamos para as bem-aventuranças, e em especial as bem-aventuranças no que diz respeito às aflições. E para isso, um aspecto importante a ser lembrado é que muitas criaturas vivem aflitas, mas é porque elas, de alguma maneira, estão sempre a buscar o confronto, o conflito, a desarmonia. E é esse comportamento que nós precisamos estar vigilantes para que não nos visite, não nos acometa, nós possamos levar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmônica. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E essa virtude, então, é a virtude da resignação. Mas o que é mesmo cultivar a resignação? Cultivar a resignação é vivenciar aqueles momentos de dor, de angústia, de sofrimento, da melhor maneira possível, da melhor maneira que nós conseguimos enfrentar essas situações. Então, significa enfrentar com dignidade, com coragem, sem cultivando a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores. E lembrando também que a dor e o sofrimento nem sempre caracterizam o nosso quilate espiritual, não caracterizam necessariamente o nosso processo evolutivo. A dor e o sofrimento são oportunidades de aprendizado, mas a diferença está em como nós nos conduzimos diante da dor e do sofrimento. É este depois que a dor nos visita, ou durante esse processo, como nós nos comportamos, que faz a diferença no nosso processo espiritual. Então, muitos se revoltam, se angustiam, se debatem, e outros compreendem exatamente aquilo que é possível fazer e o que não nos cabe, o que não está à nossa disposição para ser transformado. Então, é aquela máxima, que nós tenhamos serenidade para mudar aquilo que é possível e para aceitar aquilo que é inevitável. Isso faz parte do processo de resignação. Mas também a resignação não é um momento só de dizermos é assim e assim eu aceitarei. Então, a resignação ela implica nesse segundo momento de dizer e de refletir diante do quadro que eu tenho, o que eu posso fazer para melhorar. E quando eu digo eu, é o indivíduo mesmo. Sempre que nós estamos vivendo momentos de aflição, em família, por exemplo, a família pode participar, deve participar, contribuindo para diminuir essa situação. Mas quando a aflição nos atinge individualmente, diz respeito a situações íntimas, a situações relacionadas àquela criatura, é aquela criatura que precisa lidar com essa situação. Então, o eu nunca vai estar fora deste contexto. O que eu posso fazer para minimizar essa aflição, este conflito, esta angústia que me visita. E aí, uma coisa muito importante, um aspecto importante é que nós fiquemos atentos, façamos aquilo que é possível e não cultivemos a culpa. A culpa é um sentimento necessário na medida em que nos oportuniza que possamos reconhecer aquilo
que não fizemos corretamente, que precisamos melhorar. Mas a culpa, quando nós nos demoramos muito com esta companheira, nós nos anestesiamos, nós nos imobilizamos e sofremos aquilo que não precisaríamos sofrer. Reconhecer os nossos erros é parte do processo de evolução espiritual, mas há um momento em que nós precisamos superar esse processo e avançarmos na busca da reparação deste erro que esta culpa nos proporcionou. Então, é preciso que nós avancemos. Temos, então, o sofrimento que podemos modificar e o sofrimento que não podemos modificar. Aqueles que podemos, avançamos, podemos avançar. Aqueles que não podemos, precisamos nos resignar na medida em que vamos buscando ferramentas para suplantar, suportar este processo como um todo. E aí tem uma palavra muito importante que tem sido muito usada ultimamente, que é resiliência. A resiliência, ela vem e acompanha quando nós avançamos espiritualmente falando, ela acompanha o nosso processo evolutivo. A resiliência é a capacidade de nós vivermos as situações difíceis da melhor maneira possível e aprendermos com aquela situação, ressignificarmos aquele momento, nos tornando pessoas ainda mais potentes e competentes no enfrentamento da dor e da angústia. Então, resignados, sim, aceitando aquilo que não podemos mudar, mas também, ao mesmo tempo, resilientes, ou seja, nos tornando pessoas capazes de enfrentar os traumas do passado e do presente sem se entregar, recuperando a nossa energia latente, superando e contornando os problemas que a vida nos oferta. Dentre esses problemas, nós temos inúmeros, mas, por exemplo, uma doença, né? E quantas vezes nós observamos que um companheiro que atravessa um processo de adoecimento, ao final deste processo, se tornou uma criatura muito melhor, muito mais solidária, muito mais humana, mais justa. Enquanto isso, outros, quando visitados por uma longa enfermidade, uma enfermidade limitante, ao término dela se tornam pessoas mais amargas, mais angustiadas e que cobram da divindade, cobram da espiritualidade aquilo que compreendem ser seu, a saúde, a vida como um todo, e não conseguem mergulhar e compreender as verdadeiras razões pelas quais nós passamos por aflições. Então, as doenças, os sofrimentos, as aflições, nós diríamos que elas são, de certa forma, a musculação da alma. Elas são oportunidades de exercícios difíceis que a nossa alma enfrenta no sentido de nos tornarmos criaturas melhores. E não é por nada que nós observamos, não só no panorama da Terra, de uma forma geral, seja na diminuição da poluição sonora, do ar, na poluição dos rios, esse momento de pandemia, como ele tem acontecido. Ele tem nos oportunizado essa musculação para a alma. Imaginemos o inimaginável, enterrar os nossos mortos sem poder nos despedir deles.
estar com os nossos familiares vivos, e em 3 ou 4 dias vê-los mortos. Então, essas situações que a pandemia nos traz, nos convida, vamos usar esta palavra, nos convida, porque esta também é uma forma diferente de ver. É um convite que a espiritualidade nos faz para que possamos voltar para o lugar mais sagrado da nossa vida, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Que possamos voltar para juntos reconhecermos, ou seja, conhecermos novamente os nossos familiares, com os quais nós estávamos, quem sabe, bastante afastados pelos afazeres que a vida nos traz. Então, é essa musculação para a alma, é este convite que essa pandemia nos traz no momento. E ela também nos oportuniza que possamos cada vez mais desenvolver a empatia. A empatia é um sentimento importante em que nós temos a oportunidade de exercitar, de experimentar, de imaginar como nós nos sentiríamos no lugar do outro. É claro que nós nunca conseguiremos nos sentir no lugar do outro verdadeiramente, mas é um exercício de nos perguntarmos como eu faria se estivesse naquele lugar, como eu me sentiria se vivesse a situação que o meu companheiro, a minha companheira, o meu colega do centro espírita está vivendo. Esse é o desenvolvimento do sentimento empático, estar no lugar do outro. E muitas vezes nós julgamos com muita rapidez, sem muita amorosidade, os comportamentos alheios, porque não conseguimos ser empáticos. Não conseguimos, em nenhum momento, nos imaginarmos naquele lugar. Um exemplo clássico de falta de empatia é quando nós lidamos com as criaturas depressivas, em que nós temos todas as receitas do mundo ou todos os julgamentos possíveis, querendo mesmo em algumas situações ajudar, mas certamente trazendo ainda mais dor para a criatura que enfrenta a depressão. Nós dizemos assim: quanto sofre mais que você? Faça um esforço. Veja a sua situação. Isso não justifica o seu comportamento depressivo e tantas outras coisas que nós dizemos, sem nos darmos conta que a depressão, por exemplo, é uma doença que afeta o psiquismo da criatura, ela é multifatorial e precisa, portanto, de uma intervenção também interdisciplinar. A depressão não é um comportamento apenas que nós podemos mudar rapidamente. Ela é uma enfermidade psíquica que precisa, para ser trabalhada, da intervenção multidisciplinar de vários profissionais, de tratamento psicológico, psiquiátrico, de tratamento espiritual e assim por diante. Então, é preciso que nós, com o tempo, aprendamos a desenvolver a empatia e nos perguntando sempre como eu me comportaria, me sentiria, o que eu faria se eu estivesse no lugar do outro, principalmente diante das aflições, porque às vezes as aflições dos outros nos parecem muito simples, mas por que estar tão aflito assim? Mas cada um de nós sabe o porquê das nossas aflições, ou se não sabe, precisa buscar essas respostas. Por que isso me aflige tanto? Por que isso me afeta tanto e como eu posso fazer frente a essas questões? Então, meus irmãos, em tempos de pandemia, as aflições nos visitam com muito mais possibilidades, nos trazendo mais angústias.
E é preciso que nós nos fortaleçamos, que nós busquemos compreender o porquê deste movimento que visita a Terra nesse momento, que nós busquemos compreender qual é o nosso papel dentro da nossa casa, na sociedade, como eu posso contribuir para que o outro não se contamine, atendendo às orientações dos órgãos internacionais e nacionais sobre as nossas condutas e termos a certeza que tudo isso vai passar. Termos a confiança que a espiritualidade nos cuida, nos guarda e que todo esse processo acontece, quem sabe, substituindo outros processos que nos trariam muito mais dores, muito mais sofrimentos. O nosso desejo é que nós possamos nos manter unidos, harmonizados, lembrando sempre do nosso Mestre Jesus e que em breve nós possamos nos encontrar, nos abraçar e lembrarmos da importância do convívio social como promotor da saúde física, da saúde mental. Para encerrar, eu vou trazer uma frase do Sérgio Lopes que eu acho muito importante e muito adequada, que diz assim: Jesus indicou-nos um tesouro. Kardec deu-nos o mapa, mas a escolha é nossa. Que possamos ter um domingo abençoado, uma semana com muita saúde e equilíbrio e que os benfeitores estejam sempre conosco. Um bom dia a todos. Obrigado, Carmen. Que Jesus sempre, então, te ampare e continue te auxiliando, te amparando nos estudos. Agradecemos, então, pelas reflexões muito interessantes e muito oportunas. E agradecemos a toda a equipe espiritual que fez possível que esse belo ambiente se crie e que consigamos, então, continuar as atividades nas próximas semanas. Agradecemos àqueles que nos assistem e vamos encerrar com uma prece de encerramento, como é de costume. Pedimos a todos, então, que se concentrem e nos dirigimos a Deus, nosso Pai maior, com o coração cheio de gratidão por termos recebido tantas luzes, tantas reflexões a respeito da doutrina espírita, renovando o nosso bom ânimo, a nossa boa vontade e os nossos esforços para nosso melhoramento íntimo. Que Deus ampare a cada um de nós e ampare também a todos aqueles que passam por dificuldades extremas devido a esta situação delicada em que nos encontramos. Agradecidos, então, nos despedimos. Assim seja. Amigos, então, muito obrigado pela presença de todos. Corrigindo, reforçando que na terça-feira a transmissão, a palestra é às 15h15, não 15h30, como havia falado. Então, será retransmitido 15h15 na terça, 20h na quinta, e pretendemos, então, próximo domingo, mesmo horário, termos uma nova transmissão ao vivo que será divulgada na página do Facebook. Fiquem com Deus e até próximo domingo.